Aqueles que trouxeram a Bíblia, com ela sobre as suas mãos, pegue ela e abra comigo, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, e no versículo de número 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos recapitular. Antes crescei na e no de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos a Deus, soberano, maravilhoso e eterno Deus. Mais uma vez, ó Pai, aqui está a Tua palavra, no qual acabamos de ler, nesta oportunidade, Senhor. Deus, eu peço-Te que fale comigo, fale com esta igreja, de uma forma abundante, ó Pai, de uma forma extraordinária, que venhamos extrair daquilo que o Senhor tem para nos revelar aqui hoje. Pai, aqui estamos, Senhor, Teu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos, desocupar as mãos e bater palmas para Jesus. Irmãos, é muito fácil nós percebermos algo de um modo global e também mundial, que o mundo vira e busca o crescimento. Mas que crescimento é este? Crescimento na sua estatura, crescimento talvez na sua maneira de conduzir algumas coisas com mais sabedoria. Não, irmãos. O mundo busca um crescimento de modo geral em todas as áreas. Há pessoas que têm buscado crescimento individual, há pessoas que nesta busca pelo crescimento individual têm buscado crescer talvez no próprio sentido profissional, no seu trabalho, tem buscado crescer de alguma forma, talvez na questão do próprio poder aquisitivo, no poder monetário. Os seres humanos vivem em busca de um crescimento. Só que a gente percebe dentro da Sagrada Escritura que Pedro ele traz uma recomendação para nós. E é uma recomendação que por muitos, principalmente daqueles que de alguma forma se denominam servos de Deus, denominam servos do Senhor, tem se deixado de lado. E que crescimento é esse que o apóstolo Pedro ele está nos trazendo como recomendação? O crescimento na graça e também no conhecimento. E é muito maravilhoso, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela exemplifica esse crescimento através de dois personagens muito conhecidos. E o primeiro que eu poderia citar aqui é Samuel. E quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vai perceber que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 26, a palavra de Deus nos revela que o jovem Samuel, ele crescia e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ou seja, ele crescia e fazia aquilo que era agradável, não somente para a classe que de alguma forma
interessava-se em crescer. Não, irmãos, porque muitas pessoas, elas infelizmente buscam o crescimento, talvez mais visando aqueles que estão do seu lado, do que propriamente visar este crescimento a agradar a Deus, a glorificar a Deus. Existem certas pessoas que elas não crescem para a glória de Deus, ela cresce para a glória dela mesma, para que talvez ela possa ser uma pessoa soberba, orgulhosa. Mas o crescimento do jovem Samuel, do Samuel no qual nós conhecemos, era um crescimento no qual ele buscava crescer tanto para com os homens, quanto para com o Senhor. O segundo exemplo que a Bíblia Sagrada nos dá, quanto ao sentido deste crescimento, é do próprio Jesus. E Lucas, ele traz uma descrição no capítulo 2, e versículo 52, do evangelho que carrega o seu nome, que Jesus, irmãos, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e também diante dos homens. Ou seja, um crescimento que apontava sempre para Deus, um crescimento que se apontava sempre para o Senhor. Eu acho muito interessante que Paulo, ele certa vez disse que o crente, ele precisa alcançar este crescimento para que ele seja maduro. Eu digo que a maturidade cristã é uma das coisas mais extraordinárias que a gente pode viver. Você já experimentou conversar com alguém que é maduro na fé? Alguém que é maduro com Deus? Não adquiriu maturidade talvez diante daquilo que muitas pessoas falaram para ele, mas cresceu realmente olhando a Bíblia Sagrada. Porque entendo, irmãos, existem muitas pessoas que crescem ouvindo outros, e muitas das vezes não crescem observando a palavra de Deus. E aí quando vai conversar com uma determinada pessoa, baseado no crescimento que ela obteve, ela não sabe dizer nada em como ela alcançou aquele crescimento. Porque desconheço um crescimento para se atingir uma maturidade cristã, se não for à luz da palavra de Deus. Eu desconheço. Por isso que Paulo, ele recomenda que o crente precisa crescer para alcançar maturidade espiritual. Mas o texto, irmãos, ele aponta para duas áreas específicas. Aponta para o crescimento no que? Na graça e no conhecimento. Porque quando se atinge o crescimento na graça e o crescimento também no conhecimento, a pessoa se torna uma pessoa equilibrada. Em momentos que ela entende o que é espiritual, ela se utiliza da graça. E no momento que ela entende que é necessário o uso de sabedoria através de letras, ela se usa do quê? E se utiliza do quê? Do próprio conhecimento. Então por que é necessário o cristão alcançar a maturidade? Para que ele tenha equilíbrio, e somente consegue obter equilíbrio um cristão que cresce na graça e cresce também no conhecimento. Porque entendo, irmãos, tanto a graça quanto o conhecimento são duas coisas essenciais e importantes na vida daqueles que servem a Deus. A graça faz você acreditar naquilo que não é visível, naquilo que não se enxerga. O crescimento no conhecimento faz você de alguma forma saber como combater determinadas situações no qual a gente está vivendo hoje. O que a gente mais vive hoje é uma determinada proliferação de falsos profetas, de falsos mestres. Pessoas que de alguma forma não apresentam o conhecimento realmente à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Mas utiliza-se talvez de coisas para o seu agrado, para o seu elevo. E é por isso que para se atingir equilíbrio é necessário o crescimento na graça e também no conhecimento. Porque entenda, a graça sem conhecimento vira o quê? Fanatismo. Vira fanatismo. E sabe o que é, meus irmãos, ser uma pessoa fanática? É uma pessoa que atingiu tanto a obsessão religiosa, que ela passa a somente observar talvez a vida de muitas pessoas e não consegue observar a sua própria vida. Fanatismo. É como os fariseus da época.
Os fariseus, como eu disse ontem aqui, irmãos, na mensagem no qual Deus nos deu a oportunidade de aqui ministrar, eles viviam fanatismo, porque eles demonstravam ser quem eles não eram. E a pior coisa que tem na vida do homem é quando ele tenta, ou a mulher tenta mostrar aquilo que ele não é, tenta mostrar a aparência de alguém que serve a Deus, mas na realidade é um mero religioso. Ou seja, a graça sem conhecimento, ela vira o que? Fanatismo. Mas o conhecimento sem a graça, ele vira o que? Formalismo. Já viu aquela pessoa formal, que se conforma com tudo? Formalismo. Tudo ela acha que é atraente, tudo para ela é formal, tudo para ela é normal. Ela não consegue diagnosticar de uma certa forma aquilo que é preciso ela atrair para com a sua vida, para que ela não viva uma vida de conformidade. Porque entenda, irmãos, viver com Deus não é viver uma vida de conformidade, é viver uma vida de novidade, e novidade todos os dias. Não é uma novidade somente hoje. Hoje você vive uma novidade com Deus, e amanhã é como se Deus não existisse, como se Deus não trabalhasse. Não, irmãos, isso é ser formalismo. É uma pessoa que fica somente olhando para trás, como um museu. A gente sabe que o museu é deixado por quê? Como marco de grandes histórias. Mas as coisas com Deus não é como o museu, irmãos, não. As coisas de Deus, elas sempre se renovam. É por isso que o conhecimento sem a graça está virando talvez na vida de muito um mero formalismo, porque não se atingiu o equilíbrio, a determinada maturidade na fé. Só que é muito importante a gente entender que a gente precisa ter o desejo de crescer. Irmãos, é tão maravilhoso quando uma pessoa ela tem um desejo de alguma forma crescer em conhecer a Deus, e ao mesmo tempo ela tem o desejo de alguma forma se aprofundar dentro da palavra do Senhor. É tão tremendo quando a pessoa ela não se conforma em viver, meus irmãos, como muitos têm vivido hoje. Muitos, infelizmente hoje, eu posso dizer, até mesmo no sentido da própria classe jovem, não conseguem experimentar na totalidade a graça de Deus. Por quê? Porque não querem atingir a maturidade. E muitos talvez, irmãos, de nós que temos um determinado tempo como cristãos, servimos a Deus, nós já achamos que sabemos tudo, e por achar que sabemos tudo, nós não queremos crescer no conhecimento. E aí vira o que acontece: graça sem conhecimento vira fanatismo, e conhecimento sem graça vira formalismo. É por isso que a igreja de hoje, dos nossos tempos, ela não tem um crescimento excessivo. Não é por falta talvez de uma boa ministração, não, irmãos. Há muitos homens de Deus que têm ministrações que levam realmente a pessoa a elevar o seu nível com Deus. Mas o que acontece hoje é que não acontece muitas coisas no nosso meio. Por quê? Porque a gente vive em um período no qual estão se voltando ao formalismo e ao fanatismo. Estão formalizando, estão realmente se tornando pessoas fanáticas. Pessoas tão fanáticas que já experimentaram tudo, e por experimentar tudo, todas as vezes que de alguma forma Deus quer fazer ela viver algo novo, ela não vive. Por quê? Porque está tão obcecada de uma forma religiosa, de vez de Deus se possuir aquela pessoa, tomar aquela pessoa e fazer uma obra grande na vida dela, Ele não faz. Por quê? Porque entenda, eu e você precisamos ter o desejo de crescer, e crescer na graça, e crescer também no conhecimento. Porque entenda, é muito necessário a gente andar com as nossas duas pernas equilibradas. Uma pessoa, se ela não tiver a sua perna equilibrada, ela vai ter dificuldade para o quê? Para andar. Ela não vai conseguir andar direito, não. E com Deus é a mesma coisa. Se não houver equilíbrio, se a gente fosse olhar pelo olhar espiritual, a gente estaria andando desequilibrado. Por quê? Porque não buscamos este crescimento para alcançar o equilíbrio. Não buscamos este crescimento para alcançar realmente aquilo que Deus Ele deseja que a igreja ela usufrua na totalidade. E Deus quer, irmãos. Deus não quer uma igreja
que deixe de experimentar a graça. E muito menos Deus quer uma igreja que deixe de alguma forma de experimentar o conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você aproxima de Deus. Quanto mais você conhece, mais você se aproxima da graça de Deus. Quanto mais você tem um desejo, de alguma maneira e forma, de ter este crescimento e ter este equilíbrio, se torna impossível aquele que busca o conhecimento não desejar a graça. E aquele que busca a graça não desejar o conhecimento. É o que? Pernas equilibradas. É ter equilíbrio. É andar com as duas pernas equilibradas, tanto da graça quanto do conhecimento. Só que a gente precisa entender que este nosso crescimento, ele depende de algo, irmãos. Não pense você que para você crescer, você crescerá, talvez com as suas próprias capacidades. E a primeira pergunta que poderia se levantar: mas o que depende do nosso crescimento? E a primeira coisa é de estarmos ligados em Cristo. E nós sabemos que Cristo é o que? A videira verdadeira. E nós somos o quê? Ou seja, irmãos, se Ele é a videira verdadeira e nós estamos de alguma forma ligados nele, mais do que depressa, o que a videira vai produzir? Frutos. Então, do que depende o nosso crescimento? De estarmos ligados em Jesus, de estarmos ligados em Cristo, de estarmos plantados como árvore junto ao ribeiro. E aí é muito interessante que o salmista, ele diz, já na abertura dos Salmos, de número 1, alguns versículos ele começa a dizer que o servo de Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que produz o quê? Que produz o seu fruto na estação certa. Ou seja, depende de estarmos plantados como uma árvore junto ao ribeiro. É isso que depende do nosso crescimento. Mas se não bastasse isso, dependemos também diante desse crescimento de o quê? De depender totalmente de Deus. E é interessante que a palavra de Deus diz que há um que planta, há quem rega, mas o crescimento não vem daquele que planta e muito menos daquele que rega. O crescimento vem de Deus. A quem planta, a quem rega, mas o crescimento só vem do Senhor. Ou seja, a dependência de Deus também é uma das coisas que demonstra para nós e revela que este crescimento depende de estarmos o que? Interligados e também ligados nele. Só que hoje, infelizmente, ninguém quer estar de alguma forma ligado em Cristo. Ninguém quer ter um crescimento de alguma forma plantado como árvore junto ao ribeiro. E ninguém quer ser dependente de Deus. Ninguém, irmãos. Como que a gente descobre quando a gente já não tem Deus como aquele que de alguma forma conduz a nossa vida? Quando nós agimos de forma precipitada, quando nós começamos a fazer as coisas sem consultar a Deus, quando nós começamos a realizar algumas coisas da nossa vida, seja no particular e seja até mesmo no sentido espiritual, quando a gente já não consulta a Deus mais em nada, a gente não está ligado em Cristo, a gente não está plantado como árvore junto ao ribeiro e muito menos estamos dependentes de Deus. E quando isso acontece, irmão, se torna impossível haver crescimento. Se torna impossível. A pessoa não cresce nem na graça e não cresce nem no conhecimento. Porque na graça talvez busca imputar para os outros aquilo que ele não vive, aquilo que ele não faz. E no conhecimento tenta demonstrar algo, mas algo superficial e raso. Ou seja, não tem equilíbrio, não tem graça, não tem conhecimento. Porque quando falamos de graça e quando falamos de conhecimento, deve ser algo realmente no qual não se limite a talvez haver um equilíbrio para um lado e haver um equilíbrio para o outro, mas tudo muito bem equilibrado. Não é um pouco para cá, um pouco para lá, é tudo sob medida. Com Deus funciona assim, é sob medida. Mas é interessante que quando a gente diz no sentido da graça, você vai perceber que crescer na graça tem a ver o que? Com fortalecimento espiritual. E aí você mostra e percebe diante da palavra de Deus que há um exemplo específico deste crescimento na graça. E aonde a gente encontra isso? Na história da igreja primitiva. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Atos no capítulo 2, versículo 42, versículo 43, versículo 44, 45, 46 e 47,
há um exemplo deste crescimento na graça. Porque a igreja primitiva, ela fazia o quê? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a gente percebe que uma das formas de se atingir o crescimento na graça é tendo compromisso com a palavra de Deus. Se não tiver compromisso com a palavra de Deus, de forma alguma se cresce na graça. Por quê? Por isso que certa vez houve uma preocupação tão grande do salmista, no sentido de não perder os privilégios e a graça de Deus, que ele escreve em Salmo 119, verso 11: a tua palavra eu escondi lá no quarto, debaixo da cama. A tua palavra eu escondi dentro do guarda-roupa, ali escondido. A tua palavra eu escondi lá no armário e só pego quando eu preciso, quando eu necessito, quando o dia parece que vai chover. Não, ele disse: a tua palavra eu guardei, eu escondi no meu coração com um propósito, uma finalidade: não pecar contra o Senhor. Por que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos? Porque ela sabia que se ela se afastasse da palavra, ela automaticamente se afastaria da graça de Deus. Compreenda isso, irmãos. Quanto mais você tem a Bíblia Sagrada como um livro comum, quanto mais você não se preocupa com a palavra de Deus, mais você está longe da graça de Deus. Por isso que a gente precisa entender que este crescimento da graça depende do quê? Um exemplo de termos compromisso com a palavra de Deus. Segundo exemplo, eles perseveravam na comunhão. E eu disse isso aqui ontem de manhã, irmãos. O cristão, ele precisa ter o quê? Ele deve ter comunhão horizontal para com os irmãos e vertical com Deus. Enquanto a igreja não entender, irmãos, não compreender que é Deus que está acima de nós, e que cada um de nós que estamos aqui dependemos um dos outros, a igreja nunca vai crescer na graça. Nunca. Nunca, irmãos. Por que a igreja primitiva, ela crescia tanto na graça? Porque era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja que recebia as ordens de Deus e também tinha comunhão abundante um para com os outros. Comunhão abundante. Se não bastasse isso, era uma igreja também que tinha comunhão até na oração. E eu sempre digo algo, irmãos, que a gente, nesses dias que vivemos, que antecede a volta de Jesus, nós percebemos o que é uma sequidão nos relacionamentos pessoais, e principalmente com Deus, onde as pessoas que outrora conheciam o Espírito Santo de perto, hoje vivem o quê? Uma vida impessoal, distante daquele que é o nosso Consolador. Vivem. Já não tem desejo mais de orar. Se antes tinha vontade de clamar a Deus, de buscar a Deus, diz hoje não é muito falar que será ouvido. Somente buscam e vão diante de Deus quando alguma coisa acontece, quando há algum aperto, aí a gente diz: Senhor, me socorre. E como que a gente vai ter crescimento na graça, irmãos, se nem desejo de falar com Deus nós temos? Se torna impossível. Se a gente não tem nem vontade de falar com Deus, como cresceremos na graça? Ou seja, a igreja primitiva, um dos pilares para ela crescer na graça, estava na onde? Na comunhão, estava na perseverança na doutrina, estava no quê? Estava nas orações. E é muito interessante que a oração do cristão, irmãos, ela pode ser ilustrada da seguinte forma: primeiro, ela é uma confissão. Segundo, ela é uma adoração. Terceiro, ela é súplica. E quarta, a oração é agradecimento. Na oração você tem esses 4 elementos que são primordial para crescer na graça. Confissão, porque quem aqui de nós somos perfeitos, irmãos? Ninguém. Adorar a Deus é uma das coisas mais importantes. Suplicar a Deus também é importante. E agradecer a Deus é muito importante também. Ou seja, são elementos no qual talvez nós deixamos de lado, não temos nenhuma preocupação. Crescer na graça. Só que crescer no conhecimento também é importante. Por quê? Porque certa vez Oséias, ele disse no capítulo 4, versículo 6: o meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. Olha a complexibilidade, irmãos.
E será algo para nos trazer um choque de realidade. Por que o povo está sendo destruído? Porque tem faltado conhecimento. Conhecimento do quê, irmãos? Conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Por isso que a gente vê muitas incertezas de alguma forma pernoiteando o mundo de um modo geral, e até mesmo o nosso Brasil. Por quê? Porque o povo a cada dia está se ausentando do quê? Do conhecimento de Deus. E a palavra de Deus é tão fiel que ela está revelando para nós que há muitos mil anos atrás foi profetizado por um homem: o meu povo tem se destruído porque tem lhe faltado conhecimento. E em vez do povo fazer assim, eu vou abraçar o conhecimento, o povo vai lá, não, vou me ausentar do conhecimento. E o conhecimento é tão importante, irmãos, que o salmista no Salmo 119, verso 105, ele nos trouxe algo para de alguma forma nos chamar a atenção. E eu digo que isso se encaixa perfeitamente no sentido do conhecimento, porque quando a gente adquire conhecimento de Deus, é o cumprimento desse versículo que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu desconheço uma pessoa que esteja muito bem preparada no sentido de ter a luz realmente a refletir muito bem, sem nenhum problema nos faróis do seu carro, ficar perdido diante da escuridão, não se perde. Mas uma pessoa, meus irmãos, que não busca o conhecimento de Deus, é como um carro que não tem farol em um dia escuro, nem sabe por onde está andando, está perdido, porque não ilumina nada. Ou seja, é muito importante crescermos, mas que conhecimento, irmãos, nós devemos obter? Conhecimento do Senhor. E Oséias próprio disse no capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos a conhecer a quem? O Mateus? A conhecer o diácono da igreja? A conhecer o pastor da igreja? A conhecer o presbítero da igreja? A conhecer o cooperador da igreja? Não, irmãos. Conheçamos e prossigamos a conhecer a quem? O Senhor. Tem pessoas que conhecem muito, conhece o pastor lá dos Estados Unidos, conhece o fundador de tal lugar, mas não conhece o Senhor. Se você for perguntar a história de uma determinada pessoa, ela vai saber contar, meus irmãos, de forma vertical e de forma horizontal. Mas aí quando você perguntar para ela: você conhece o Senhor? Quem é o Senhor para você? Não sabe. Por quê? Porque não busca conhecer e não prossegue a conhecer quem? O Senhor. Mas outra coisa, conhecimento da salvação. Que conhecimento devemos obter, irmão? Conhecimento da salvação. Lucas 1,77: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. É preciso nós como igreja entender, irmãos, que nós temos um privilégio tão grande, como igreja do Senhor, de ter o que é a salvação, que é uma das coisas mais importantes para nós. Se nós não temos conhecimento da salvação, irmãos, que outro conhecimento nós queremos? Que privilégio que a gente vai querer se não for a salvação? E muitas pessoas não entendem, irmãos, o reflexo da salvação das nossas vidas. Ser um crente salvo, ser uma pessoa salva, que luta pela salvação, que compreende, irmãos, que a gente está vivendo dias de cumprimento da palavra. Jesus está à porta, e a gente precisa ter o conhecimento da salvação. Mas o que mais? O conhecimento também da verdade. Por que o conhecimento da verdade, irmãos? Porque hoje Satanás ele tem usado das suas estratégias e artimanhas para induzir o povo à mentira. E a mentira não liberta ninguém. A palavra de Deus ela nos revela em João no capítulo 8, 32: e conhecereis a verdade. Não é conhecer a mentira. Conhecendo a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é conhecimento da mentira, é da verdade, irmãos. Da verdade. Não é o que eu acho, o que eu penso, é a verdade, é a palavra de Deus. É conhecimento da palavra, é entendimento da palavra, é compreensão dentro da palavra. E aí tem as pessoas que enxergam dentro da palavra, mas se faz de cego, se faz de tolo, faz como uma pessoa que não está enxergando nada. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque às vezes nós estamos desprezando a verdade, trazendo e atraindo para a nossa vida uma mentira. E a mentira, irmãos, ela não leva a pessoa a lugar nenhum. A mentira, em vez de levar a pessoa para uma ascensão, ela leva a pessoa para um declínio ético, moral, em todos os sentidos.
Verdade, irmãos. O conhecimento é necessário. Mas qual o objetivo então de obtermos conhecimento? E aí eu acho muito interessante que Pedro mesmo disse, na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, para estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que então? Qual o objetivo desse crescimento, irmãos? Para que com mansidão, forma mansa, a gente consiga responder também com temor a qualquer que venha até nós pedir o quê? A razão da esperança. Então seja uma pessoa equilibrada, minha irmã. Seja uma pessoa equilibrada, não despreze a graça, nem tão somente conhecimento. Mas busque a graça de Deus e busque também o conhecimento. Busque a graça do Senhor. Eu me recordo que logo quando o Senhor me deu a oportunidade para assumir aqui a sede sucursal de Baiti, surgiu uma situação diante de mim, e eu não escondo de ninguém, irmãos. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ir em casa, agora na outra casa que eu moro, eu tenho um local que é só meu, tem um monte de livro lá, pela misericórdia de Deus, hoje eu posso de alguma forma fazer uma faculdade de teologia. Eu gosto muito do conhecimento, eu busco me aprofundar, eu busco preparar talvez as minhas mensagens, busco ler. Mas só que também eu busco todo conhecimento, não despreze a graça, não deixe de buscar a Deus em oração, não deixe de estar apercebido diante de Deus. Por quê? Porque Deus me ensinou através de uma situação que se levantou aqui e falou ao meu coração. Existirá situações que você resolverá com conhecimento, mas será situações que somente a graça de Deus para te dar direção no resolver. É importante, irmãos, entenda. Surgirá situações na sua vida que talvez tendo graça você não conseguirá resolver, vai precisar resolver com conhecimento. E existirá também situações na sua vida que conhecimento não será suficiente, mas você terá que resolver com graça, e graça se obtém com o joelho, com a boca no pó, irmãos. Conhecimento se adquire através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra, através do examinar a palavra de Deus. Só assim. Só assim, irmãos. Para concluir, eu disse isso aqui certa vez, que existe 4 tipos de crente. Existe o crente menino, cresce na graça, são 0 no conhecimento. Começa, irmãos, fazendo e desfazendo, aquela euforia toda. Mas por não terem conhecimento, o que acontece? Eles acabam que de alguma forma sendo como aquele fogo de palha. Você bota ali o fogo, parece que acende aquela chama, logo ela apaga e só vira em fumaça. Segundo, existe o crente carnal. Ele cresce no conhecimento e é 0 na graça. Tudo para ele o que acontece na igreja, a manifestação de Deus através do seu poder, para ele é algo que ele não se conforma, ele fica meio que tentando entender, tudo ele busca contextualizar no sentido, não tem nada a ver, é carnal de alguma forma, e quando na realidade, irmãos, isso é um perigo. Crente carnal, crescem no conhecimento e de alguma forma são 0 na graça. O terceiro, crente anão, são 0 na graça e 0 no conhecimento. Nada para ele está bom. Se o culto é um culto no qual Deus quer se mover através da sua manifestação, ele fica ali como que nada está acontecendo. Se o culto é voltado no sentido do conhecimento, ele fica batendo na tecla, vai para a casa dele e diz: olha, que culto foi aquele? Eu não entendi nada. Ou seja, é o crente anão, é 0 no conhecimento e 0 também na graça. Só que existe uma 4ª qualidade de crente, e é o crente espiritual. E o crente espiritual é equilibrado. Ele cresce na graça e também no conhecimento. Ele não despreza o conhecimento e não despreza a graça. Ele não despreza a graça e não despreza o conhecimento. E aí Deus faz uma pergunta para mim e para você: que crente nós somos? Que crente somos? Somos o crente menino? Somos o crente carnal? Somos o crente anão? Ou somos o crente espiritual?
Cabe a mim talvez designar o que cada irmão é, cada irmã é? Não, irmãos, cabe a você. É como o sentido da Santa Ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. E eu disse isso ontem. Nada melhor do que eu e você mesmo olhar para nós e examinar quem realmente nós somos. Não há nada melhor do que a gente chegar no espelho e começar a olhar e de alguma forma tentar diagnosticar quem realmente nós somos. Então reflita aí quem é você. O meu desejo é que tanto eu quanto você sejamos um crente espiritual, um crente equilibrado, que cresce na graça e cresce também no conhecimento. A gente precisa, irmãos, ter este equilíbrio. Guarde isso no seu coração, esta recomendação de Pedro para nós. Segundo livro, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça, meu irmão. Cresça na graça, minha irmã. Mas não deixe crescer no conhecimento. Cresça no conhecimento, minha irmã. Cresça no conhecimento, meu irmão, mas não deixe crescer na graça. Não deixe. Que sejamos um cristão equilibrado, irmãos. Não existe coisa melhor do que conversar com alguém que é equilibrado. Ele sabe como entrar e sabe como sair de uma situação. Ele não entra em questões loucas porque ele é equilibrado. Não entra. Precisamos, irmãos. Principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Por falta de conhecimento, o povo sendo destruído. E por falta de graça não compreende os mistérios e o poder de Deus. Mas saia daqui com esta visão hoje, dizendo: Senhor, eu preciso crescer no conhecimento, mas eu não posso deixar a graça. Eu preciso crescer na graça, mas não posso deixar também de crescer no conhecimento. Porque se a gente for assim, irmãos, quando todos nós que estamos aqui, isso eu digo para mim mesmo, eu preciso a cada dia manter este equilíbrio, buscar este equilíbrio. Quando a gente atingir esse equilíbrio, aí sim, atingimos a maturidade cristã. E quando atingimos a maturidade cristã, não vai ser qualquer falácia, qualquer nuvem de doutrina que é carregado, de ensinamento que é carregado, que vai nos induzir a reduzir a nossa velocidade diante da presença de Deus. Não, porque nós somos um crente equilibrado. Nós sabemos o que é de Deus, o que é do Senhor, qual é a sua vontade, porque somos equilibrados. E da mesma forma como um cristão que tem a graça de Deus, entenderemos como agir diante a essas situações que podem surgir diante a nós. Atenção, irmãos. Jesus, o que ele mais cobrou antes de partir do seu povo é o que? Vigilância. Então seja alguém vigilante, para que você seja vigilante, só tendo graça e conhecimento. Por que muitos estão entrando em questão louca? Porque não tem conhecimento e muito menos graça. Por que muitos, mesmo diante de tudo que está acontecendo, parece que o mundo está virando de ponta cabeça? A igreja brasileira também está vivendo uma escassez em muitos lugares, e ele continua caminhando. Ele continua sendo uma pessoa que tem uma palavra de fé. Ele continua sendo uma pessoa que carrega a palavra de Deus em si. Por quê? Porque ele cresceu não somente no conhecimento, mas cresceu na graça. E não somente cresceu na graça, mas cresceu também no conhecimento. Então cresça, minha irmã, cresça, meu irmão. Deus, ele traz uma mensagem de alerta para nós aqui hoje. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quem é crente espiritual aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Seja crente espiritual, porque o crente espiritual é equilibrado. Ele cresce na graça e também no conhecimento. Vamos se colocar de pé, irmãos.